Olá, boa noite a toda a sociedade em geral, e eu quero saudar neste momento especialmente a Igreja de Nosso Senhor, com a graça e paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui hoje começando uma maratona de vídeos que estaremos aqui tratando sobre a Boa Nova, aquilo que a Palavra de Deus nos ensina, a como nos posicionarmos diante de tudo aquilo que são as circunstâncias. Nós sabemos que temos vivido nesses últimos dias tempos muito difíceis, não é? E que isso tem gerado muita preocupação em nós, digo isso no mundo inteiro. Isso tem gerado em nós muitas perguntas, muitas dúvidas e muitas vezes sem respostas. Isso tem gerado medo, isso tem gerado pânico, isso tem gerado, tem feito com que as pessoas cheguem até a ter conclusões precipitadas, não é? Porque as pessoas hoje em dia buscam respostas a estas perguntas e dúvidas e muitas vezes, infelizmente, têm procurado respostas em lugares errados. E hoje eu quero falar para você e quero trazer para você a certeza de que a resposta de tudo isso encontra-se na Palavra de Deus. É interessante que muitas pessoas, né, muitos pastores, muitos líderes religiosos e muitas entidades da sociedade em geral têm se posicionado trazendo respostas a essas perguntas, respostas que não são, não constituem verdade, respostas que são totalmente ou completamente heréticas. Nós podemos considerar isso de heresia, né? Muitos pastores e líderes hoje em dia, diante dessas situações, começam a dizer que já é fim do mundo. E as pessoas começam a ficar atemorizados e aterrorizados, pensando que já é o fim do mundo, esses já são os finais dos últimos tempos, sem ter que buscar na Palavra de Deus sobre a veracidade desses fatos, a veracidade daquilo que tem se declarado. Hoje eu quero trazer para você, à luz da Palavra de Deus, sobre algumas coisas que explicam, não é? Nos trazem a certeza daquilo que está a acontecer nesses últimos dias. Se é de fato o fim dos tempos, se é de fato o fim do mundo ou não. À luz da palavra, nós vamos tirar juntos a conclusão. Eu gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Tessalonicenses, capítulo... 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia do Senhor ou o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pausa. Veja bem o que a palavra de Deus diz. Primeiro, nós temos que entender uma coisa. Não tem como nós falarmos do final dos tempos se não falarmos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a vinda de Jesus é que determina o final dos tempos. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala algo tão claro, não é? Ele exorta a igreja e, consequentemente, a toda a sociedade em geral, de que essa vinda de Jesus Cristo é antecedida por alguns sinais.
de que não é só qualquer coisa que acontece que já temos que tirar conclusões de que já é fim do mundo. Qualquer guerra que acontece já temos que concluir que é o fim do mundo. Qualquer doença que aparece já temos que concluir que é o fim do mundo. Não! A Bíblia nos mostra sinais que antecedem esse final dos tempos, né? Esse fim do mundo, tal propriamente dito. Veja bem, Paulo diz assim: irmãos, rogo-vos que vocês não devem se deixar enganar por nada quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, quanto ao fim dos tempos, quanto ao fim do mundo. Por quê? Porque não vai acontecer o fim do mundo sem que antes se manifeste o homem da iniquidade. Quem é esse homem da iniquidade? Esse é o primeiro sinal do fim dos tempos. Veja bem, em Mateus capítulo 24, nós encontramos muitos sinais. Jesus Cristo explicando para os seus discípulos diante das 3 perguntas que ele recebeu. Porém, muitos dos sinais já aconteceram e outros ainda têm acontecido nesses dias, nos dias atuais. Mas, quando Jesus vai falar sobre esses sinais, ele fala destes todos os sinais, depois fala, depois disso tudo, é que virá o fim. E quando chegar o fim, na verdade, começa sendo permeado por um grande sinal que até agora ainda não iniciou. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 4. Diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Perceba bem, Jesus está dizendo que as guerras e rumores de guerra nós temos que olhar e não nos assustar. Nós vamos perceber depois por que é que não devemos nos assustar com essas coisas. Porque é mister, olha, não vos assusteis, porque é mister, esse mister significa necessário. É mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Veja bem, essas guerras e rumores de guerra que nós achamos que já é fim do mundo, não é fim do mundo. Isso ali chama-se princípio das dores. Nós vamos ver alguns versículos após estes. Porquanto se levantará nação contra nação, versículo 7. O rei e reino contra reino. E haverá fomes e pestes. Essas pestes são doenças, são enfermidades, percebe? Por exemplo dessa pandemia, faz parte disso. Essa pandemia de coronavírus faz parte disso. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Isso tem acontecido nos tempos atuais. Já aconteceu naqueles tempos antigos, isso tem acontecido nos tempos atuais. Mas ainda não é o fim. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Ou seja, só depois desses todos os sinais que estão aqui, que eu acredito que estão abreviados, porque muita coisa já vem acontecendo e até agora estão acontecendo, isso tudo ainda não é o fim. E a Bíblia nos explica, aqui nesses versículos que acabamos de ler, claramente de que tudo aquilo que nós ouvimos falar do que aconteceu nos tempos passados e tudo aquilo que temos visto e temos vivido nesses últimos dias, de que isso tudo não é ainda o fim. O que é então? O que é coronavírus? O que são essas guerras e rumores de guerras?
O que são esses caos, não é, que o mundo tem vivido nesses últimos dias? Isso são sinais que nos mostram claramente de que estamos a caminho do fim. E quando nós chegarmos no fim, nós iremos perceber através dos sinais que o precedem. E Jesus Cristo já deixou claramente, deixou bem claro na sua palavra todos os sinais que falam sobre o fim do mundo. E um desses sinais, que é o primeiro sinal muito importante, todos nós precisamos ficar atentos na palavra de Deus, está descrito neste mesmo capítulo de Mateus 24, no versículo de número 15. Então eu gostaria que nós procedêssemos juntos à leitura deste. Veja bem, Mateus 24, versículo 15, diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Versículo 16, então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Veja bem, aqui, atenção, nos versículos, ou seja, os sinais que nós vimos nos versículos anteriores, nós vemos Jesus a dizer o seguinte, que diante desses sinais, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam temer, mas esses sinais que nós vimos nesses últimos versículos que lemos, que tem a ver já com o fim do mundo, nós vemos Jesus dizendo assim, olha, se vocês verem isso começar a acontecer, é melhor vocês fugirem. Fujam para tal lugar, façam isso, façam aquilo. Por quê? Porque acontecerá uma grande tribulação que nunca houve, nem antes e nem no futuro não haverá uma tribulação igual. Veja só, então, o que a Bíblia está nos dizer agora é de que os sinais em que nós vemos agora não são o fim do mundo. Então, eu gostaria que você entendesse isso com muita clareza. Não se deixe enganar. Vai na Bíblia. Qualquer coisa que você for ouvir, qualquer especulação, qualquer informação que tenha a ver com o fim do mundo, olha só, nenhum cientista já descobriu alguma coisa sobre o fim do mundo. Tudo está descrito na palavra. Então, se você tem alguma pergunta ou dúvida que tem a ver com esse assunto do final dos tempos, do fim do mundo, vai na Bíblia, procura alguém que conhece a palavra de Deus, procure os homens de Deus, procure mulheres de Deus, para que possam te explicar, para que você fique tranquilo. Então, eu estou aqui nesta noite para te tranquilizar. Eu quero dizer para você, fique tranquilo. O fim do mundo não acontecerá hoje, não acontecerá amanhã, não acontecerá depois da manhã. Existem ainda muitas coisas para acontecer. Eu irei ainda fazer um outro vídeo amanhã mesmo, explicando ainda alguns detalhes sobre como será esse fim do mundo. Eu acredito que você vai ter muita clareza. Então veja bem, Paulo fala que não acontecerá o fim do mundo, ou seja, Jesus não virá para que aconteça o fim do mundo antes que o filho da iniquidade, o homem do pecado, se manifeste. E Jesus Cristo diz, olha, não acontecerá também o fim do mundo antes que o homem do pecado se manifeste. Você consegue perceber? É necessário que o anticristo se manifeste. Hoje o anticristo ainda não apareceu. Assim que o anticristo aparecer, e o mundo conhecerá o anticristo, porque ele vai se assentar no templo de Deus como se fosse o próprio Deus. E o mundo conhecerá o anticristo.
E nós acreditamos que ele já está cá entre nós, nesse tempo presente. Nós cremos que o anticristo já está cá entre nós. Só que ele ainda não pode se manifestar antes de acontecer aquilo que o apóstolo Paulo descreve lá em 2 Tessalonicenses, que nós compartilhamos aqui, que é a apostasia. O que é apostasia? É quando crentes começam a abandonar a sua fé em Deus, começam a desistir da sua fé em Cristo Jesus. Por quê? Por causa dos problemas, por causa das circunstâncias, por causa do caos e do momento em que o mundo está a viver hoje. E eu quero te falar uma coisa: esse caos ainda vai aumentar, esses problemas ainda vão aumentar, esses acontecimentos ainda vão se agravar. E quando isso se agravar, o anticristo vai se manifestar trazendo uma proposta para o mundo, uma proposta de solução para o mundo, porque o mundo estará com fome e sede de uma solução para tudo isso. O anticristo manifestará então para trazer solução, e será um líder mundial, respeitado por todos, porque de fato ele vai conseguir trazer uma falsa paz, mas isso só durará um tempo de 3 anos e meio, e as pessoas vão admirá-lo, as pessoas vão olhar para ele e dizer: sim, é isso que nós precisávamos, e vão se esquecer de Deus. Deixa eu te falar, isso ainda não aconteceu. No dia em que o anticristo começar a se manifestar, então ali nós começaremos já a perceber de que já estamos na era do fim. É ali onde nós devemos já começar a nos preparar, porque o Cristo já estará às portas, o fim já estará às portas. Então eu quero dizer para você, não te preocupes com tudo aquilo que acontece hoje. Enquanto não se manifestar o anticristo, você precisa ficar tranquilo. Só que nesse tempo, diante de tudo isso está acontecendo, você precisa olhar para a palavra, confiar na palavra de Deus, depender de Deus, estar em constante oração e buscar a Deus pela sua palavra. Se você ainda não conhece Jesus Cristo, se você ainda não se converteu, essa é a oportunidade para você. Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque para você poder se salvar de tudo aquilo que ainda vem lá na frente, é necessário que você tenha Jesus na sua vida. Porque só assim você vai se safar de todos esses problemas que ainda virão, piores do que essas que temos vivido. Então não se deixe enganar. Essa coisa do dia 8 que nós ouvimos aí há dias atrás, dia 8 de maio, o dia não terá sua luz, vai haver uma escuridão durante 3 dias, dia 8, dia 9, dia 10. Deixa eu te falar, essas coisas são meras especulações. Quando você ouve coisas como essas, você precisa buscar a resposta na palavra de Deus. Você precisa procurar homens e mulheres de Deus para que possam te explicar. E não pode ser qualquer pastor, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser pessoas entendidas da palavra de Deus. E você precisa, quando alguém começar a te explicar, é necessário que a pessoa te mostre as evidências bíblicas que de fato comprovem esses fatos. Amém? Então, para que você não seja enganado aí com qualquer pessoa, então eu quero aqui te tranquilizar. Eu quero falar para você que não estamos nos finais dos tempos, e ainda que estivéssemos nos finais dos tempos, eu quero falar para você que tudo aquilo que vai acontecer de fato no final dos tempos, a ira de Deus, porque nos últimos tempos o que vai acontecer é a ira de Deus. Aí sim que Deus estará a derramar a sua ira sobre a terra. Mas você não será atingido. Eu vou falar isso numa outra ocasião, num vídeo em que nós estaremos a compartilhar com os irmãos amanhã. Eu vou ministrar sobre isso, vou ir um pouco mais a fundo sobre isso. Tudo isso para que você não fique com medo, não fique aterrorizado, não fique atemorizado por qualquer informação que você recebe por aí. Então, nós vamos terminar o nosso vídeo por aqui. Não é? Envergonharam-se as pessoas que vieram com essas profecias do dia 8, e até muitas pessoas
ligaram para mim antes desses dias chegarem, me perguntando: olha, estamos a ouvir isto e aquilo, dizendo que haverá escuridão, não sei o que. Eu disse: olha, haverá escuridão sim, mas isso não acontecerá no dia 8. Ainda falta muito tempo para que isso aconteça, não é? Essa coisa de escuridão, não haverá sol, a lua vai perder seu brilho, está descrito isso na palavra de Deus, mas não é agora, não é? Há um tempo propício para isso, não é? Há um tempo preparado para isso. Então, fique tranquilo, não é? Fique tranquilo, confie no Senhor, confie em Deus, busque ao Senhor para que você não se sinta desamparado diante de qualquer circunstância. Amém? E eu quero aqui agradecer a sua atenção e eu espero ter ajudado por hoje. E aguarde com expectativa o vídeo de amanhã, a ministração de amanhã, e nós vamos trazer esse assunto com mais clareza para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, beijo no teu coração, graça e paz.